Maurício, a minha história ela já vem desde pequeno, desde sempre. Eu já tive muita influência da minha família pelos meus pais terem um comércio com trabalho de finalização de obra, decoração em si. Então eu tive bastante influência por conta disso. E desde pequeno eu já sempre tive esse trejeito e essa vontade de trabalhar com a parte da decoração. Então, no final do ensino médio, eu tive a oportunidade de já iniciar cursos técnicos, um pouco antes da adolescência também, já técnico inclusive de elétrica, coisas nesse sentido, que me fizeram o profissional que eu sou hoje. Então, agora em 2024, eu estou completando 10 anos trabalhando na área. Fico muito feliz e muito grato. Então eu fiquei década, né? uma década exatamente. Então eu sou natural lá de Pomerode, eu trabalhei por muitos anos lá, então eu tive a oportunidade de fazer um nome forte lá, né? Até pelo fato dos meus pais terem essa empresa lá. E agora completei um ano que eu tô morando no litoral para começar realmente um novo caminho, Sim. trilhar um novo caminho na área dos projetos. Em paralelo, a Reserva Cabanas permanece em Pomerode. Agora, em março, a gente vai completar 2 anos de existência. E tô bem feliz com o resultado e com a demanda e tudo mais. Muito legal. Cidade que é comparada aí, né, hoje, né, em nível Brasil, com Gramado, por exemplo, né? O turismo lá desponta muito, a gastronomia nem se fala, né? A gente encontra cafés maravilhosos, né? Hotéis, pousadas, é uma grife, né? É uma grife turística, né? Sem dúvida. Mas como é que tu percebeu essa mudança de Pomerode e como é que junto com o comércio do teu pai, né? E a tua novidade em Pomerode, tu também consegue contribuir com esse crescimento da cidade? Aham. A minha história ali com a cabana foi um processo, foi uma ideia que surgiu do nada e que eu consegui analisar a oportunidade, utilizar a cidade que eu tenho, a oportunidade, o turismo, a gastronomia, utilizar isso a meu favor para proporcionar uma coisa legal para as pessoas. Então, eu já havia feito um projeto antes para uma amiga, para uma cliente de cabana. Em outro lugar. Em outro lugar, em outra cidade, mais pro oeste aqui de Santa Catarina. Então, um belo dia, é uma grande amiga minha, a gente estava conversando sobre como é que funcionava e tudo mais. E eu pensei, cara, por que que eu não posso fazer também um negócio desse? Eu amo receber as pessoas, eu posso fazer o projeto, eu posso executar a obra, eu vou querer investir na cidade, eu quero que a cidade tenha esse tipo de hospedagem, então por que não fazer, né? Então eu tive total apoio da minha família e eu fiz a minha primeira cabana de 3 cabanas. Olha só, Pomerode é uma cidade muito acolhedora, né? E que gosta de boas novidades. Como é que a cidade acolheu e recebeu o teu projeto? Como é que foi esse feedback de lá? Foi muito bem, porque a cidade, ao mesmo tempo que ela recebe muito a família, né? Então são casais com 2, 3, 4 filhos, porque tem muita programação para isso. A cidade também recebe, todo, né? recebe muito casal. Então, assim como Gramado. Gramado também recebe muita família e recebe muito casais apaixonados. Sim. Então, por isso que dessa forma a aceitação foi perfeita. Não tive nenhum mistério com relação a isso. E o nosso foco ali tá realmente em casais, né? Na nossa cabana a gente não recebe além de 2 pessoas. Então, pelo fato da gente ter uma gastronomia muito boa, eu consigo ter parceiros muito legais dentro do negócio, né? Para oferecer para os nossos hóspedes. Muitas opções de turismo, né? De passeios que as pessoas podem fazer. Então, é uma gama muito grande de coisas que as pessoas podem se divertir ali na cidade, estando hospedado conosco. Apesar da maioria sequer sair de lá. A maioria entra sexta-feira e só sai no domingo. A maioria. Da cabana. Da cabana. Olha só. Exatamente. Muito interessante. E Eduardo, tu imaginava conseguir realizar o sonho de tantos casais, né, de tanta gente? Porque assim, ó, a gente vê casais de várias partes do Brasil lá, né? Se encantando. Como é que é pra ti receber esse feedback dos casais? E tão diferentes também. Aham. Então, Maurício, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é receber as pessoas. Eu sempre fui anfitrião, isso desde pequeno, sempre gostei muito de receber as pessoas e receber amigos e tudo mais, a família também.
E então na cabana não seria diferente. Então todos os cuidados que a gente tem é focado nesse receber as pessoas. Recebe os casais? Como é que é essa? Eu não recebo eles pessoalmente, eu tenho o contato pelo WhatsApp, então eu já fiz esse negócio de forma com que eu pudesse estar em qualquer lugar do mundo e eu pudesse administrar ele dessa forma. Então os hóspedes têm muita privacidade, né? O self-check-in que a gente chama. Então, e o check-out é a mesma coisa. Só que o receber, que eu digo, é a forma como a cabana é preparada. Todos os cuidados são feitos, todo o brinde, as parcerias que a gente tem, né? Por exemplo, os hóspedes chegam lá e eu tenho uma parceria com a cervejaria artesanal, que é da cidade, onde cada hóspede recebe duas cervejas. Hoje não falta isso, né? Não falta opção, né? Legal. Da mesma forma com o chocolate. Os hóspedes recebem um chocolate que é da cidade, que inclusive foi o mais premiado do Brasil no ano passado. São pedaços da cidade na própria cabana. Exatamente. Né? Então, para mim, o importante é isso, né? Eu tô na cidade, eu quero fomentar os negócios da cidade e eu quero que as pessoas, ao máximo, elas entendam que elas estão em Pomerode, que Pomerode é uma cidade muito potente e tem muita coisa legal. Então, assim, receber as pessoas, para mim, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Então, tudo lá é preparado com muito carinho, com muito cuidado. Às vezes acontecem situações normal acontecer, né? Às vezes queda de energia, às vezes um problema na banheira, às vezes uma outra situação dessa. Então, eu tô sempre disponível para as pessoas para resolver essa situação e para sanar a dúvida dessas pessoas, né? Então, é todo esse cuidado. Para mim, isso flui tranquilamente. Eu não tiro férias disso, né? Tô até no Réveillon, eu tô conversando com as pessoas. Sim. Até porque geralmente, né, o período de férias é o período que mais vai ter demanda e trabalho, exatamente, né? Exatamente. Mas para mim é uma coisa que flui super bem, porque como é uma coisa que eu gosto muito de fazer, então por esse motivo não é trabalho, né? Para mim não é trabalho e não se torna trabalhoso. Para mim é realmente uma coisa que eu amo fazer e que eu não vejo a hora de construir mais cabanas para poder receber os hóspedes que já se hospedaram com a gente, poderem ir nas novas cabanas e por aí vai, né? E aonde que tu busca inspiração para essas ideias, né? Para tantas ideias que tem a cabana, por exemplo. Então, eu sou apaixonado. Seguir, buscar isso? Eu sou apaixonado pela natureza e contemplar a natureza, tá justamente nesse ambiente é uma das coisas que eu também gosto muito de fazer e a forma como eu me recarrego. Então, a natureza foi a principal inspiração nesse projeto. Então, por isso que dessa forma a gente utilizou materiais como a madeira, como corda natural, como vários itens assim, para a gente concluir o projeto. E uma outra paixão minha que é a tecnologia. Então, dessa forma a gente consegue unir a natureza, as coisas naturais, com a tecnologia, o rústico e o moderno. Então, por isso que a cabana ela tem uma junção desse rústico e moderno que fica uma coisa mais descolada, fica uma coisa super descontraída e moderna, sabe? Conseguiu incluir, né, esses dois elementos fundamentais e tão diferentes no mesmo projeto, né? Exatamente, porque assim, no momento em que eu fui fazer o projeto... Tem algumas imagens aqui, ó. Legal. Esse é o nosso momento da nossa obra. Rumo aos 2 anos agora, né? Rumo aos 2 anos. Esse ano. Exatamente. A cabana fica bem imersa na natureza, bem dentro do mato, no terreno da família. Então, essa parte do terreno é uma parte que eu sempre quis muito construir alguma coisa. Quando eu era criança, eu tinha vontade de construir a minha casa lá. Engraçado, bem naquele... E não deixa de ser, né? Não deixa de ser. Na minha casa pra eu morar, né? Exatamente. Bem naquele pedaço do terreno. Então, no momento em que eu tive essa ideia, no momento em que eu fiz o projeto, e eu conversei com a família, eles me perguntaram, tá, mas onde tu pensou em fazer? E eu mapeei exatamente aquele mesmo lugar que eu sempre tive a vontade de construir. Que era uma parcela do terreno que estava próxima de um pinheiro, que aqui na foto até dá pra ver, que fica próxima de um pinheiro, próxima de uma pedra, e é uma parte que eu achei que, cara, eu não sei, eu simplesmente senti que era ali que eu precisava fazer. E mal eu sabia, imaginava que anos depois eu ia construir uma cabana que eu ia alugar para as pessoas, né? Então eu escolhi esse lugar a dedo, justamente por essa questão. Não sei nem te explicar de onde vinha isso. Sim. Mas é uma sensação que eu tinha que eu precisava construir ali, naquele lugar. Sim. E ficou esse resultado aí, né?
Ô, Eduardo, as cabanas ficam, então, num terreno da tua família, né? Isso. Mas como é que foi o apoio deles? Como é que foi, né, a notícia? Como é que eles receberam a notícia de que, né, aquele terreno iria sediar esse projeto? Como é que foi esse preparo todo? A minha família já tá meio acostumada comigo com as minhas ideias meio mirabolantes, assim. Eu sempre... Sim. O empreendedorismo tá perto de já mim desde sempre. Então, eu já sempre tive... apesar de ter essa veia empreendedora, né, que eu conquistei com esse contato com os meus pais, sempre gostei de estar perto do comércio, enfim, estar trabalhando nisso. A aceitação foi muito, muito simples, foi muito fácil, né? Eu primeiro conversei com as minhas irmãs, o que elas achavam, o que elas topavam, e elas, cara, com certeza, bora fazer, vamos fazer. E no momento em que eu perguntei pros meus pais falaram, converse com as suas irmãs. E eu falei, já tá aprovado. E eles, tá bom, então pode fazer. A gente só alinhou, a gente fez uma lista de vários itens, várias coisas pra tá tudo bem combinadinho, que o combinado não sai caro, né? De como seria feito, né? De como seria a execução e como é que eu iria administrar. Até porque uma coisa é se eu fosse morar lá. Uma coisa é uma coisa que me rentabiliza. Né? É um pouco diferente, eu ter um negócio, ter pessoas estranhas no terreno deles, né? Mas foi bem tranquilo com essa questão da aceitação e de incentivo da família. Hoje a gente está apenas com uma cabana, mas se Deus quiser ainda esse ano a gente já começa a construção da segunda cabana e depois da terceira. E o que vai mudar na segunda cabana? Tudo. Tudo diferente? Vai ter temática, tudo, por exemplo? Vai ter algo que... Então, que a gente possa contar já, né? Spoilers aí da primeira. Existe uma coisa com relação dos designers e arquitetos, que uma coisa é a gente fazer o projeto para o cliente, uma coisa é fazer o projeto para nós. Então, isso é um problema bem sério. Porque pode ir mudando sempre. Porque pode ir mudando sempre. É muito fácil mudar. O projeto dessa cabana eu fiz em 2 dias e meio. Foi uma coisa que estava na minha cabeça. E eu não sosseguei enquanto eu não começasse e não terminasse esse projeto. Então, pelo fato da gente conhecer todos os revestimentos, os tipos de materiais, a gente quer colocar tudo. Então, por esse motivo, a gente, né, o cliente, ele acaba não conhecendo. Então, ele... desse jeito acho que fica legal. Essa primeira cabana, por exemplo, o que tu mudaria nela, né? Se pudesse, e o que tu não mudaria de jeito nenhum? Deixaria igual pra sempre? Olha, o tamanho dela hoje é excelente, mas eu faria ela um pouco maior. Eu acho que ela ainda poderia ser um pouco maior, mas ela tem uma amplitude, ela tem uma iluminação natural super bacana, mas eu acho que quanto maior, melhor. Eu acho que quanto mais amplo, melhor. E eu tenho plano, na verdade, de nessa cabana, inclusive, de colocar uma sauna no lado de fora. Da primeira? Da primeira. Então eu pretendo fazer esse ano. Tem, que não falta espaço. Eu pretendo esse ano colocar uma sauna seco. Então, para melhorar ainda mais a experiência das pessoas, combina totalmente, né? Então, o projeto já tá pronto, óbvio. Eu tive a ideia e em 2 horas eu fiz o projeto, então tava tudo certo, já fiz a cotação, então agora eu tô me programando para fazer isso. Porque é mais uma coisa que agrega na experiência do meu hóspede, né? Então, beleza, talvez a maioria não vá usar a sauna, não goste. Eu não gosto de sauna, mas agrega valor, agrega experiência e isso pode atrair outras pessoas que, cara, não é uma simples cabana, é uma cabana que tem uma sauna no meio do mato, um cubo de vidro no meio do mato. Cara, que experiência demais. Então, eu não vejo a hora de poder fazer para agregar isso. Porque tudo é adaptável, né? Tudo na cabana foi adaptado. Eu fiz a cabana de uma forma que depois, cara, conforme eu fui vendo os hóspedes utilizando, aquilo não funcionou muito bem. Então eu vou mudar, eu vou ajustar, eu vou consertar. Ou eu vou só deixar assim, mas na próxima eu vou fazer diferente. Então os meus clientes que me contratam para fazer cabana têm sorte, porque eu tenho muita experiência, né? Além de fazer o projeto, é no ramo. De eu saber já justamente o que funciona e o que não funciona. Então, isso faz com que eu tenha um acerto ainda maior nos projetos das cabanas, né? Sim. E com relação também da curadoria, né? Então, eu faço, inclusive, essa curadoria para as pessoas Pra quem pensa, quer, né, ou vai ter cabana um dia. Né? Exatamente. Porque também é um nicho de mercado que é muito interessante, né? Muito interessante. Muitos lugares tem, realmente. Então, as pessoas também me questionam para fazer assessoria e coisas nesse sentido. Eu hoje ainda já tive muitos pedidos. Eu ainda não abri essa parte de assessoria para outras pessoas nessa realização dessa curadoria da cabana, né? Não especificamente o projeto, mas essa curadoria. Mas eu ainda não abri por conta do
custo-benefício que eu consigo fazer, porque é uma coisa que me demanda muito tempo, então é uma coisa que eu preciso cobrar um valor expressivo. Então, por esse motivo, eu ainda não cheguei num ponto final ali, numa decisão final de como fazer. Mas tá no plano, com certeza. Eu recebo no Instagram muita mensagem de pessoas que estão investindo, querem investir na cidade, querem fazer coisas diferentes e não sabem como fazer. Então, por esse motivo, eles mandam mensagem pra gente. Quem que mais procura cabana hoje? Assim, qual região, qual estado do país que mais procura? Hoje a gente tem mais hóspedes de São Paulo. Primeiro lugar é São Paulo. A que se deve, tu acha, São Paulo? A proximidade, talvez? A gente faz um trabalho bem legal no Instagram. Então, né, a gente acaba também tendo bastante patrocínio ali no Instagram. Então, a gente acaba patrocinando bastante a parte do Google. Então, eu acabo recebendo bastante reserva pelo Booking também. Né, que essa região ali o pessoal acaba utilizando mais o Booking do que pelo Airbnb. Pelo meu crescimento, né? Pelo que eu sei dos meus hóspedes. E em segundo lugar é Curitiba. Às vezes, primeiro Curitiba, às vezes São Paulo. Então eu acabo tendo esse ranking, né? Curitiba eu tenho contato com as minhas outras amigas que eu fiz os projetos de cabanas. E elas também têm muitos hóspedes de Curitiba. As justificativas que elas dão, e eu concordo plenamente, é porque Curitiba é super perto da nossa região ali de Pomerode e Blumenau, né? Do Vale. Então, em 2h30 tu tá lá, então tu tem uma experiência incrível e é uma coisa muito legal de se fazer, sabe? Porque Curitiba não tem muita opção pra isso. Pra esse ramo de cabanas, Curitiba não tem muita opção. Então, as pessoas acabam a natureza, né, do nosso estado, né? Ela atrai mais do que o Paraná, né? Em geral, assim, né? Exatamente. Se comparar também, né? E os hóspedes, tem bastante parceria que tu faz com alguns casais que são bem conhecidos, né? Então, e como é que tem sido essa parceria? A gente viu aí participantes, né, de vários programas participando lá também. Bem bacana. Exatamente. Eu sou uma pessoa muito ligada no Instagram do que tá bombando, o que não tá bombando e tudo mais. E eu, antes de fazer a minha cabana, eu já seguia vários perfis, inclusive, de influencers que se hospedam em cabanas, que sempre amei o conteúdo deles. Claro. Mesmo antes de ter essa ideia de cabana. Sempre já segui, YouTube já tem vários também, né? Tem vários. É um conteúdo turístico bem interessante. Exatamente. Então, sempre segui. E aí, quando eu tive essa ideia de fazer a cabana, eu fiz uma listinha de todos os influencers que eu ia contratar. Inclusive, eu tinha contratado... Quando eu decidi fazer a cabana, antes de iniciar a obra, eu já contratei 2 influencers. Pouco ansioso, né? Ali, pra tu entender o nível. Já pra inaugurar já a cabana, já com os 2 pés, né? Um mês um influencer, o outro mês o outro influencer. Então, essa equipe que eu contratei, além de compartilhar no Instagram, em stories, a experiência deles, eles me entregam um material super legal, super bacana, profissional, que era o que eu precisava também. Então, eu sempre tento... Por isso os vídeos, por isso as imagens, né? Exatamente. Então, imagens de drone, enfim, todo tipo de material é bem completo. É um investimento, né? Então, eles passam um final de semana ali... um final de semana que eu não posso reservar, então eles vão lá e eu ainda tenho que... eu contrato eles e eu compro pelo material, na verdade, né? E através disso eles compartilham a experiência deles... Com o público deles, que é diverso. No Instagram e que sempre me gera reserva, ou seja, só tem benefício, né? Só tem ganho nisso. Então eu sempre tento trazer pessoas que compactuam também com o nosso propósito, né? De contemplar a natureza, de ter uma mente leve, de ter as coisas, uma vida fluida. Nossa vibe é essa, descanso, né? Então não aquela coisa frenética. Então, por isso que os influencers também precisam partilhar desses valores. Precisam partilhar desses valores. A gente já teve experiências com outro tipo de influencers que não trouxe resultado para nós. Mas a gente sempre tenta focar nesses influencers dessa forma. E principalmente profissionais da área da saúde. Porque os profissionais da área da saúde estão totalmente ligados com isso. E são referências, né? São no referências. Que falam, no que indicam. Exatamente. E vão estar indicando, né, para os seus pacientes algo que realmente vale a pena, né? Exatamente. Evolução. Quase que diariamente eu recebo mensagem de pessoas pedindo para fazer parceria no Instagram. Quase que raramente. Então eu faço uma breve... A imagem é a base do Instagram. Exatamente. Então eu faço uma breve análise e 99% a gente avalia e analisa que não faz sentido com a gente. Então pode até ser que a gente aceitando traga algum resultado para nós, porque a gente não tá focando no resultado. A gente tá focando, mas quem é que tá falando da gente, né?
Então, para mim, não faz sentido uma pessoa com um nicho completamente diferente, Sim. que talvez não tenha uma credibilidade, que não tenha alguma coisa nesse sentido, falando de nós. A gente prefere que não fale, então. Né? Então, para encontrar realmente, obviamente só serão coisas boas. Esse segmento que terá propósito. Exatamente. Com certeza. Eduardo, como é que tu consegue, né, imaginar, enxergar o futuro da cabana ou das cabanas? Consegue imaginar daqui 5, 10 anos? Como é que vai estar esse projeto? Eu consigo imaginar. Se eu tivesse muito dinheiro, eu já tinha demolido e feito outra cabana em cima. Eu já tinha feito outra coisa diferente. Porque eu sou uma pessoa que enjoa muito fácil das coisas. Então eu sempre quero mudar. Sempre quero fazer diferente. Sim. Até em casa, eu mudo os móveis de lugar. Quero mudar a cor da parede, quero mudar outra coisa. Então, assim, a cabana eu fiz há 2 anos atrás. Maravilhosa 100%. Hoje eu já acho, cara, eu já podia fazer isso aqui diferente, já podia fazer outra coisa diferente. Então, o futuro, eu tô muito empolgado pra ele. Eu tô muito empolgado e ansioso. Já começou a pensar. Eu já tenho 6 projetos de cabana arquivados, porque às vezes me dá esses surtos de criatividade durante a noite, então eu tenho um computador, eu tenho um programa pra fazer, eu vou lá e faço o projeto. E deixo guardado. Quando surgir realmente vai conseguir a oportunidade, eu vou sentar e vou analisar. Sim. Porque essa primeira foi tudo meio atropelado. Então eu tomei a decisão de fazer, fiz o projeto e não me arrependo de nada do que eu fiz dela. Mas foi assim, foi muito rápido. Eu tomei a decisão e 25 dias depois eu comecei a construir. Em quanto tempo fica pronta 4 meses e meio. Ou varia muito? Não, ele varia mais ou menos entre 4 e 5 meses. Menos do que isso é quase que impossível, né? Certo. Então, eu, por exemplo, nessa minha cabana, durante a construção, eu tive muitos problemas com prestação de serviço, com entrega, principalmente com prestação de serviço, porque hoje é uma coisa muito complicada aqui para nós no Brasil. Então, assim, na próxima cabana, com certeza o método construtivo não vai ser de madeira, provavelmente vai ser de steel frame, assim como eu fiz para minha última cliente, uma cabana toda em steel frame, só que ela toda revestida de madeira. Então, tu não vê que a estrutura dela é de aço, por exemplo. Então, é uma obra que ficou pronta em 25 dias. A parte bruta. É uma coisa muito mais rápida, uma obra muito mais limpa. Então, pro futuro, eu tô indo com calma, claro. Eu pretendo fazer as 3, não pretendo fazer mais. Então eu só vou parar, sossegar um pouco quando eu tiver as 3 cabanas. Antes disso, eu não vou sossegar enquanto eu não terminar, né? Porque esse foi o propósito, essa foi a ideia de fazer 3. Tanto que, inclusive, na nossa logo, o E do meio tá com 3 traços para justamente simbolizar essas três cabanas aí. Cabanas, né? Eduardo, em qual cidade tu sonha fazer uma cabana? E toda cidade poderia receber uma cabana? O que precisaria ter uma cidade para ter esse propósito, né? Esse conceito para receber uma cabana? Certo. Tem muitas cidades, né, que tem e muitas cidades que faltam cabanas, né? São vários Poderiam fatores. Ter. São vários fatores. O que interfere, por exemplo? Vários fatores. Porque assim, nesses 2 anos de cabana, as pessoas, elas vêm muito conversar comigo e falam, tá, quanto custa? X valor. Eu vou fazer uma. Aí eu pergunto, tá, mas qual vai ser a tua disponibilidade para tratar a cabana, para tratar os hóspedes depois? Então, assim, o primeiro fator a experiência está totalmente ligada na importância que o anfitrião dá pro hóspede. Então, não adianta você investir horrores numa cabana, numa vista linda e maravilhosa, e você não ser um bom anfitrião. Segundo, não adianta investir horrores numa cabana se tu não tem um atrativo por perto, se tu não tem uma vista, se tu não tem uma outra experiência. Então, são vários fatores que influenciam nesse sucesso que tu vai ter da cabana depois, né? Então, no meu caso, por exemplo, Pomerode é uma cidade muito turística. Apesar das muitas pessoas reservarem comigo e me perguntarem o que tem em Pomerode para fazer. Nem sabiam o que tinham. A maioria sabe, mas muita gente me pergunta. Então, eu acho que o local não influencia muito, desde que tu faça um projeto legal e tu cria essa experiência. E consiga oferecer, né, várias atividades ali, né, internas, ações. Exatamente. Né? Se tu fizer isso, mais da metade do caminho tá andado. E depois essa experiência tá totalmente ligada, né, com o contato do anfitrião e o hóspede. Sim. Isso é muito importante. Mas em qual cidades tu sente que estariam mais aptas a receber, por exemplo? Serra, com certeza, né? Qualquer cidade da Serra, cara, né? Qualquer cidade da Serra tu vai ter sucesso, com certeza. Porque por conta do frio, por conta da vista, por conta das
das coisas legais também que tem para fazer. Então, a Serra definitivamente é a melhor região para construir esse tipo de negócio. Também é a região que mais tem, né? Aqui em Santa Catarina. Exatamente. Então, eu não sei se eu faria, por conta da demanda, né? Então, lá acaba tendo muita concorrência, acaba tendo muitas cabanas lá, então eu acho que eu não faria. Em Pomerode, eu fui a segunda cabana que teve na época. Tinha uma outra cabana já, da mãe de uma amiga. A minha foi a segunda cabana em Pomerode. Agora já deve passar de 20 de cabanas que tem lá. Então, isso é um bom sinal, porque as pessoas veem que é uma boa oportunidade de negócio. Só que o meu grande diferencial tá nessa minha curadoria da hospedagem e esse meu contato com os hóspedes, que eu tenho certeza que só eu tenho. Né? Porque cada pessoa é única, cada pessoa trata de uma forma. Então, esse é o meu grande diferencial, é o meu amor e minha paixão pelo recebimento das pessoas. E Eduardo, como é que tu conseguiu aprender esse sistema interno aí pra fazer essa gerência, né? Na força, né? Na força e na coragem. Não ensina isso. Na força e na coragem. Porque na época também não sabia nada disso de curadoria ou alguma coisa assim de gestão, não sabia nada. Eu sou uma pessoa muito chata com organização, com limpeza e com cuidado. Então, por esse motivo, foi um pouco mais tranquilo para eu fazer essa logística, né, da cabana, como iria funcionar. Mas eu não tem receita de bolo, na verdade. Porque a prática que vai, né? Exatamente. Por exemplo, a primeira cabana que eu fiz, que foi de uma amiga, ela me conta. Na cidade dela, lá em Rio do Campo, os hóspedes são completamente diferentes dos meus hóspedes, apesar de virem às vezes da mesma cidade. É porque eles se comportam diferente. Então, assim, no início, não foi muito fácil, não foi muito simples não para eu conseguir fazer essa logística. Só que eu fui aprendendo aos poucos. Os 3 primeiros meses foi o período de adaptação. Então, adaptação para a quantidade de kits de toalhas que a gente tem que ter disponível, de roupa de cama, o que eu preciso ter extra, o que não tem necessidade de eu fazer estoque. Com isso surgiu, com o passar dos meses, eu achei que haveria necessidade de eu colocar uma adega com vinhos. Né? Às vezes um hóspede precisa durante a madrugada. Outras coisas que a gente pode incluir na geladeira. Então, tudo vai se adaptando no decorrer das hospedagens. Vai fluido. Né? Mas não foi tão difícil. Nos 3 primeiros meses foi o período de adaptação e depois que passou desses 3 meses, só foi. O negócio anda sozinho. E eu com o meu celular na mão, né? Sempre. Né? A cabana vai completar 2 anos, né? Nesses quase 2 anos, quantos hóspedes passaram pela cabana? Então, já perdeu a conta? Eu até fui olhar hoje para eu poder te passar essa informação, porque eu fiz a contagem de 2022, eu não fiz. Porque eu tava com esse período de adaptação, de organização, mas eu consegui ter um número exato ali de 2023. Então, a gente fez mais de 160 check-ins no ano passado. Isso dá mais de 250 dias reservados. Então, é bastante gente. E a nossa média de hospedagens por mês é de 21, 22 dias por mês. Então, eu tenho uma demanda bem grande. Eu já tive meses onde a gente fechou 100%. Então... E essa é uma grande questão também, porque como é que eu vou ter uma alta rotatividade e ao mesmo tempo ter uma hospedagem, obra também, e uma hospedagem de qualidade? Porque isso tá totalmente ligado, né? Então, assim, no valor que eu cobro hoje, eu tenho uma rotatividade. Imagina se eu cobrasse menos, que é o que normalmente as pessoas cobram. Eu já fiz um valor que não tá competitivo, ele tá um pouco mais alto, porque ele faz parte da experiência e do que eu forneço lá dentro para as pessoas, né? Um ambiente moderno e muitas outras coisas. Então, tudo isso tá ligado nessa experiência, sabe? E as próximas cabanas, que vão ser construídas no mesmo terreno, longe uma da outra, mas meio que alinhadas ali no terreno, vai ter que ser feita uma logística também bem feitinha, porque eu não vou poder reservar mais ninguém durante a semana enquanto que eu estiver construindo a outra. Sim, isso vai ser impossível, né? Não vai ter como. E hoje eu tenho bastante reserva durante a semana. Então, vamos ver aí os próximos capítulos. Vou poder reservar só final de semana. Eduardo, agora nesse minuto final, né? Um convite para o público para conhecer as cabanas. Faça o convite, passa a mensagem, né? Bom, transmitindo para todo mundo. A gente tem muito material legal lá no Instagram, que é Reserva Cabanas. A gente tá muito engajado, muito empenhado em cada vez mais oferecer hospedagens de experiência para as pessoas.
o amor que eu coloco no meu negócio, o amor que eu coloco no receber as pessoas é nítido nas avaliações que a gente tem. E eu sou muito feliz em estar à frente da Reserva Cabanas, e estar à frente desse negócio que é tão próspero, e mais ainda poder trazer uma visão super legal da cidade do meu negócio no Instagram. Então, quem chamar no Instagram vai acabar conversando comigo. Eu vou poder montar um pacote legal, super bacana para as pessoas. E eu tô muito feliz nessa quantidade de hóspedes aí que a gente recebeu até agora. E tô muito empenhado em receber os novos hóspedes. Então, quem quiser reservar com a gente é só entrar em contato no Instagram. Rumo aos 2 anos, então. Rumo aos 2 anos. É isso aí. E as próximas cabanas, né? Maravilha. E voltamos no próximo programa com mais novidades e boas notícias aqui no Café Criativo. Beleza. Show de bola? Já vou te passar aqui também para tirar.